Boa tarde, irmãos, paz e fogo, mais uma vez reunidos para continuar nossa série hoje de forma especial, né, dando continuidade, mas de uma forma muito especial hoje, com uma das igrejas que Jesus não tinha nada contra elas, já que ele era aquele que passeava entre as igrejas e conhecia toda a sua realidade. Hoje nós vamos ver uma das quais Jesus não tinha nada contra, pelo contrário, deu um incentivo para que continuassem fiéis. E hoje nós vamos então trabalhar a igreja de Esmirna, né, a segunda igreja das 7 do livro do Apocalipse, dos capítulos 2 e 3. E antes de começarmos, né, irmãos, nós não poderíamos deixar de falar que é para você, se possível for, né, para esse miserável pregador, que você confirme aí se o áudio está bom, se você me escuta bem, né, vai confirmando, vai multiplicando aí suas salas de vídeo, né, compartilhando com os irmãos que talvez precisem muito mais do que você, né, talvez não faça nenhum sentido a pregação para você, mas alguém pode precisar disso para crescer na fé, ou mesmo para sair de uma situação a qual ela não saiba, não tenha por si mesma, ou porque não teve forças para buscar em Deus a solução das coisas. Talvez essa pregação possa ajudar essa pessoa a alcançar a solução daquilo que para ela até então não há solução. Então, se você pode fazer isso, multiplique essa pregação, né? Faça suas salas de vídeo, né? Dentro do Facebook, essas são as salas de vídeo. Compartilhe os links nas suas redes sociais, né? E faça cumprir aquilo que dizia Papa Paulo VI, Beato Papa Paulo VI, que aquele que ajuda na evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Eu amo essa frase de Beato Papa Paulo VI, então não deixe de fazer isso também, de ser um evangelizador, não a tiracolo, mas um evangelizador junto com evangelizadores, tá bom? Então compartilhe. Mais tarde, né, depois que nós terminarmos aqui, nós vamos replicar o vídeo lá no YouTube. E lá também você pode dar o seu like, você pode também se inscrever, caso você não seja inscrito no canal, né? Se inscreva lá, incentiva as pessoas também a estarem se inscrevendo para saberem aí quando tem vídeo novo no canal, né? E na semana, geralmente, pelo menos 2 vídeos novos durante toda a semana, nós temos procurado manter essa constância de ao menos 2 vídeos por semana, né? Queira Deus que nós consigamos fazer todos os dias, né? Já que se tornou um apostolado, então queira Deus que Ele nos permita, né? Nos dê condições de fazer aí um vídeo todo dia. Eu não cheguei nesse cacife ainda, né? Mas espero um dia poder chegar lá, né? Então, se você pode ajudar esse miserável pregador, faça o seguinte: compartilha, comenta aqui faça nos comentários aqui do Facebook se o áudio está bom. Se o áudio estiver bom, você já me ajudou pra caramba. Tá bom? Depois compartilhe, monte as suas salas de vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Eu hoje compartilhei somente para o Facebook e também no WhatsApp, mas você tem mais contatos do que eu, com certeza. Então faça isso caso você ache que alguém que esteja vivendo essa perseguição ou atribulação ou sofrendo em meio caminhar com Deus. Então eu acredito que essa pregação, essa terceira pregação da série das 7 igrejas do Apocalipse vai ajudar muito essa pessoa. Então faça a sua parte, evangelize também comigo, tá bom, irmãos? Vou tomar uma aguinha para a gente começar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Mais uma vez, uma boa tarde, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. A vocês que não me conhecem, né, eu sou Antônio Lúcio, né? Eu tenho um canal no YouTube também, onde esta pregação será replicada. Irmãos, finalmente então nós chegamos aí na terceira pregação desta série. Fizemos uma série sobre as 7 igrejas do livro do Apocalipse. Eu fui levado a
a fazer esta série, né, em nome de Jesus. Creio que foi inspiração do Espírito Santo, porque eu sempre olhei as igrejas do Apocalipse, né, as 7 igrejas, para ser mais exato, sempre olhei como algo que fosse para nós. Não fosse só para aquele primeiro século do cristianismo. Não. Eu sempre tive por mim que fazia parte, né, da nossa história atual. Que as mensagens de lá, dadas naquele tempo, naquele primeiro século, ao final daquele primeiro século, seria também muito atual para nós hoje. E depois de ter visto todo o contexto, de ter estudado um pouco a mensagem das 7 igrejas, eu acabei descobrindo realmente que isso é verdade. A mensagem para as 7 igrejas, né, eu falei isso na introdução. Então, caso você tenha perdido a introdução, eu sugiro que você vá lá na introdução, né? Pare o vídeo por aqui, vá lá na introdução, assista a pregação ou escute a pregação, né? Sobre a introdução, sobre as 7 igrejas do Apocalipse, é a primeira da série. Então, aí você vai passar a entender um pouco mais o contexto que nos leva, né? O contexto de lá que nos leva para o tempo de cá, tá? Então vai lá, dá uma olhadinha lá, acredito que vale a pena, né? A palavra de Deus ela é inesgotável e eu acredito que Deus possa falar com você muito mais do que falou comigo. Então vá lá, dê um jeitinho, ajude esse evangelizador, esse pregador miserável a evangelizar, tá bom? Então dê o seu parecer acerca do áudio. Não se esqueça, por favor, você que está entrando aí, que vai entrar online, né, daqui a pouquinho, ou vai para daqui a pouco assistir depois que terminar a pregação ao vivo. Então, veja se o áudio está bom, confirma pra gente, dá esse auxílio para nós, tá bom? Pega comigo, por favor, irmãos, o livro do Apocalipse na sua Bíblia, no capítulo 2, versículo 8, a tradução que eu estaria utilizando é a tradução da Bíblia do Peregrino, né? Como eu sempre falo, eu gosto de falar a tradução, porque às vezes a palavra vai diferente e aí acaba atrapalhando quem está acompanhando. Então a tradução que eu vou estar usando é a tradução da Bíblia do Peregrino, para melhor aprofundar a mensagem. Então diz o texto, irmãos, versículo 8 de Apocalipse 2. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve isto. Ou melhor, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, aquele que estava morto e reviveu. Conheço tua tribulação e tua pobreza, mas és rico. Os que se dizem judeus te injuriam, porém são uma sinagoga de Satanás. Não temos o que deverás padecer, pois o diabo vai pôr na prisão alguns de vós e sofrereis durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, escute o que diz o Espírito às igrejas. O vencedor não sofrerá a segunda morte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá aquele beijo na Sagrada Escritura, beijando também a face de Cristo, como nos ensina Santo Agostinho. Pois bem, irmãos, esta igreja de Esmirna, nós não temos muitos dados sobre ela, nem é muito pouco que nós temos na tradição e também menos ainda nós temos dentro da Sagrada Escritura, que é onde vai citar somente no livro do Apocalipse, a primeira vez que aparece a palavra Esmirna, que é uma cidade que tinha aproximadamente 65 quilômetros de Éfeso, né, ao norte de Éfeso, tinha 65 quilômetros de distância mais ou menos, portanto não era uma cidade tão longe da cidade de Éfeso. A igreja de Esmirna se situava lá. Tem um santo, discípulo de São João Evangelista, chamado Policarpo, que ele conta a tradição que ele foi bispo desta igreja de Esmirna, né, que é o chamado Policarpo de Esmirna. Né, que se você der uma olhada no YouTube, você vai ver um filme muito antigo, né, chamado Policarpo de Esmirna, que então dê uma olhada, vale a pena você assistir para se contextualizar. É um filme bem antigo, então terá lá as suas limitações de época, mas é um filme que nos esclarece muito a respeito, muito próximo de toda a realidade que aconteceu com São Policarpo, né, e também a realidade, né, o contexto da cidade de Esmirna, que era uma cidade portuária muito rica, talvez até muito mais próspera do que a cidade de Laodiceia, que é a última igreja que nós iremos ver nessa série.
Mas a cidade de Esmirna, ela tem algumas curiosidades, irmãos, né? E é para a gente se situar aqui. Então é interessante sempre nós passarmos aqui as realidades ou os dados da cidade, para que você saiba o porquê que São João escreveu a carta e este conteúdo da carta. É sempre importante para nós, os pregadores, contextualizar quando, onde e para quem o texto foi escrito. Aqui o texto está se dirigindo àquela comunidade particular de Esmirna, que hoje nós percebemos que, como a Bíblia é uma palavra viva, que ao ser proclamada, então ela se atualiza. Então, muitos dos problemas de Esmirna acontecem também hoje na nossa sociedade. Na atual circunstância, na atual conjuntura da nossa sociedade, nós percebemos que muita coisa de lá acontece cá também. Então, preste muita atenção aí no conteúdo aqui. Bom, como eu disse, né, São Policarpo foi bispo daquela igreja. E ali ao final do século II, né, ao final do século II depois de Cristo. A área atual, né, da província de Esmirna, ela foi colonizada por gregos jônios por volta de século XI antes de Cristo. Né, que fundaram então esses jônios, né, esses gregos jônios, eles acabaram fundando a cidade de Esmirna com o nome de Izmir, I-Z-M-I-R, Izmir, capital da região da Lídia. Esta palavra Lídia não é só um nome próprio de uma cidade ou muito menos de uma pessoa. Lídia também ela vai ser citada lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Né, quando vai ser citada lá os habitantes, de onde que vieram aquelas pessoas que estavam do lado de fora da sala de Pentecostes. Pois bem, é a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país, portanto é uma cidade muito próspera, como eu já havia dito anteriormente. Posteriormente, irmãos, depois de toda essa conquista lá, posteriormente, ela foi conquistada pelos persas. Depois ela foi reconquistada pelos gregos e mais tarde ela foi absorvida então pelo Império Romano, que ela estava numa crescente até os tempos de Jesus e um pouco da era pós-apostólica também. Então ela foi à medida que o Império Romano avançava, então Esmirna também foi tomada e fazia parte então daquela província da Ásia que tinha ali por seu governo, né, era governada pelo Império Romano. Esmirna é uma cidade do sudoeste da Turquia, situada na região do Mar Egeu. É também a capital da área metropolitana e da província homônima. De acordo com os estudos etimológicos sobre Esmirna, a palavra Esmirne, né, S-M-Y-R-M-E, ou melhor, N de navio E, em grego significa uma especiaria, que em língua portuguesa se traduz como mirra. Olha que coisa fabulosa, que tesouro nós descobrimos aqui, irmãos, estudando aí algumas coisas a respeito dessa cidade. O que foi a mirra? A mirra não foi um dos presentes dado por um dos reis magos a Jesus ao nascer? Vocês se lembram disso lá em Mateus capítulo 1? Pois bem, irmãos, olha só aqui, que coisa. Então o nome Esmirne, né, que era Esmirne, né, que era do grego, então significa mirra. Algumas outras curiosidades, né, irmãos, que nós temos sobre a cidade, é que essa igreja ela ficava na Ásia Menor. Essa comunidade cristã é mencionada no livro do Apocalipse como uma das destinatárias que nós estamos lendo agora. Era uma cidade importante e populosa no primeiro século, por volta de 100 mil habitantes mais ou menos, e era conhecida principalmente por sua beleza. Olha que coisa estupenda, né, irmãos? A cidade era muito leal a Roma, né? É importante lembrar isso, era muito leal a Roma, apesar de a comunidade ser uma comunidade cristã. A capital do Império Romano. Na cidade, haviam muitos judeus que provavelmente foram atraídos àquela cidade por seu forte comércio. Portanto, era uma cidade muito próspera e tinha uma movimentação aquisitiva muito grande, o que atraía o povo da vizinhança, né? Que é no caso os judeus. A igreja do Senhor Jesus nesta área, em Esmirna, também cresceu naquela cidade com a pregação do evangelho.
Portanto, o crescimento foi bombástico, estupendo, a exemplo daquilo que foi com a cidade de Éfeso. A pregação do evangelho a partir de São Paulo em Éfeso, também o mesmo efeito também se deu na cidade de Esmirna. Falamos aí de São Policarpo, né? Que ele foi um cristão fiel, temente a Deus, líder exemplar, e por causa da sua fidelidade ele acabou sendo queimado na fogueira em 155 depois de Cristo, porque Policarpo ele se negou a reconhecer César como uma divindade, que era a exigência da época, o que causou aí a morte de muitos cristãos da época, né? A época dos mártires, né? A época daí do derramamento de sangue. Os romanos, né, eles ordenaram a Policarpo que ele blasfemasse contra Jesus e que negasse a fé em Cristo, o que Policarpo, é claro, não fez, né? E Policarpo, aqui está de uma forma muito simplificada o conteúdo, mas Policarpo ele disse assim: eu sirvo a esse Jesus há quase 80 anos e ele nunca me traiu, por que eu falaria contra ele agora? Né? Foi essa a frase que culminou então no martírio de São Policarpo. Ele foi ameaçado pelo procônsul romano para ser jogado às fezes ou ser queimado no fogo. Mas a resposta de Policarpo, irmãos, é coisa de santo, né? Eu estou citando Policarpo, irmãos, porque ele foi bispo de Esmirna, tá ok? Um pouco depois da carta, um pouco depois da carta ter chegado a Esmirna, da carta ter sido endereçada a Esmirna, então nasce aí São Policarpo, que acaba aí então passando por tudo isso. Mas a resposta, né, de Policarpo, né, porque ele havia sido ameaçado de ser jogado às feras, né, ou então de ser queimado vivo. A resposta de Policarpo foi assim: ameaça-me com o fogo que pode durar por 1 hora e então se extingue, mas você ignora o fogo do julgamento vindouro e a punição eterna reservada para os ímpios. Então por que estás demorando? Faça logo a sua vontade. Olha que ousadia, um senhorzinho já idoso, com 80 anos, né, ou beirando ali 80 anos, que corajosamente enfrenta o martírio sem titubear, né? E aí está uma das marcas da igreja de Esmirna. Esta é uma das marcas da igreja de Esmirna, aonde São Policarpo se mirou para manter-se assim em Cristo. Esta é a grande pergunta que vai dar o sentido, então, de todo o contexto da carta à igreja de Esmirna. Esse mártir, então, pode muito bem ter sido o pastor aqui há uma suposição, mas na verdade Policarpo foi bispo da cidade de Esmirna. Deixa eu ver se tem mais alguma curiosidade aqui sobre a cidade. Não, agora nós vamos entrar no conteúdo da carta, que aí você vai se surpreender com esse conteúdo da carta, assim, estudado assim minuciosamente, irmãos. Bem, vamos lá. A carta, né, à igreja de Esmirna, né, eu não estou vendo nenhuma confirmação aqui do áudio, irmãos. Eu não sei se eu não estou vendo, se alguma coisa está aqui meio estranha. Mas eu tô com medo aqui de não tá aparecendo nada aqui. Vocês não estão nem me ouvindo direito, né? Então, se vocês estão me ouvindo aí, dá um retorno aqui, por favor, né? Aqui no áudio, né, para saber se o áudio está bom ou não está, por favor, né? Por favor. Bem, irmãos, a carta à igreja de Esmirna ela faz um monte de alusões à situação da cidade naquela época, né? Contanto que a mensagem da carta para Esmirna ela é muito breve, são 4 versículos afinal. Só que a mensagem, apesar de breve, ela é concisa, ela vai direto ao ponto. Então Jesus não enrola, né? Não fica comendo pelas beiradas, não. Ele vai direto ao ponto em relação àquela igreja. Ele não fica passando mel na igreja, titubeando. Não. Jesus ele vai direto ao ponto. Então, Jesus ele fala da situação concreta daquela cidade, daquilo que estavam vivendo os cristãos ali. E hoje, particularmente, irmãos, não é muito diferente do que nós vemos hoje, nós vamos conferir isso. Hoje, como eu havia dito, a cidade é conhecida como Izmir, né? Em 26 depois de Cristo, irmãos, né? Durante o domínio romano, quando começa o domínio romano naquela cidade, Izmir se tornou um centro da idolatria oficial.
por causa da cultura romana, né? Conhecida como guardião do templo, né? Em grego, Neokoros, que como era conhecida Esmirna, a cidade mais idolátrica, portanto, ali. Ela se tornou um centro, né, por causa dos romanos e não por causa dos cristãos. Não, foi por causa dos romanos. Os romanos incutiram ali uma idolatria quase que forçada. Quase que forçada, né? É forçado, né? Não tem como ser quase forçado, é forçado. Então ali a cidade então foi conhecida como guardião do templo. No templo de quem? Né? Em grego, Neócoros. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para a adoração da cidade, da deusa de Roma. Isso foi em 195 a.C. Em 26 depois de Cristo, portanto já estamos aí com Jesus vivo, né? Jesus está entre nós, né? Mas talvez não desempenhando seu ministério, talvez ali numa vida oculta junto a Nossa Senhora. Essa cidade de Esmirna, ela foi escolhida como local do templo ao imperador Tibério César. Foram descobertas imagens, né, fazendo ali o trabalho de buscar, né, eu esqueço o nome desse trem. Quando vai fazer escavações lá para arqueologia, né, dos arqueólogos, então foram descobertas imagens na praça principal da cidade de Poseidon, que segundo a mitologia grega é o deus do mar, e a de Deméter, que é uma deusa grega da ceifa e da terra, né? Portanto ali uma incidência grega ali na época da conquista dos gregos por 2 vezes, inclusive, né, uma conquista, depois uma reconquista da cidade, né? Na época do Novo Testamento, Esmirna, então, provavelmente tinha uma população de aproximada, tá, irmãos? Não dá pra gente ter exatidão nesse sentido. Uns 100 mil habitantes, mais ou menos. E como eu já havia dito, por ter um porto excelente, né, ela facilitava o comércio entre a Ásia e a Europa da época. Então era uma cidade muito próspera no que diz respeito às finanças. Essa cidade, irmãos, é aqui um grande detalhe que é revelador a respeito do conteúdo da carta, principalmente o final da carta. Essa cidade era famosa por causa das competições esportivas que haviam lá. Que tipo de competições esportivas? Não eram as Olimpíadas, não. Eram competições de luta. Haviam competições esportivas de luta e na qual não eram ganhados troféus e nem medalhas, eram dadas coroas de vitória. Olha só, coroas de vitória. Esmirna, então, que na guerra contra os Seleucidas permaneceu fiel a Roma, tinha recebido por isso o título de Esmirna a Fiel, né? Que houve então ali uma tentativa ali dos Seleucidas, né, numa guerra contra Esmirna, aonde eles foram, aonde Esmirna acabou permanecendo fiel, né? Então Esmirna foi tida então como fiel, né? Foi colocada aí como fiel. E o próprio Jesus, né, vai falar isso na mensagem aqui da carta, né? Seja bem-vindo, Delvan, seja muito bem-vindo, uma santa transmissão para nós. Detalhe, irmãos, que como eu havia dito no início da transmissão, Esmirna é uma das igrejas, né? São 2 que Jesus não tem nada contra. Que, aliás, é como se fosse um testemunho de Jesus a respeito daquela igreja, já que ele caminhava entre as igrejas, então, é claro, ele conhecia a realidade de todas, né? Aliás, ele era Deus, ele é Deus, então sabia de tudo. É uma das igrejas que Jesus não tem nada contra. Esta carta, aliás, ela elogia e encoraja, sem oferecer nenhuma crítica aos cristãos daquela igreja. É uma das, tem mais uma que nós vamos ver mais para frente aí. Jesus, ele se dirige à igreja como o último, o primeiro e o último, ou seja, ele é totalitário. Nele existe o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo foi criado por causa dele, por meio dele, para ele. Então ele é o primeiro e o último. E depois ele vai falar o que? Ele vai falar o seguinte: aquele que estava morto e reviveu. Esmirna, essa é uma realidade da própria cidade de Esmirna. Jesus também esteve morto por 3 dias e reviveu, foi ressuscitado. Esmirna passou por isso, após todas as conquistas e reconquistas até chegar ali o Império de Roma. Então havia passado por muitas coisas.
Então havia sido destruída, então era praticamente como uma cidade morta, né? E graças a Deus, né, que ela acabou se levantando em função dos cristãos e acabou readquirindo aí a sua beleza num total, né? Porque a beleza estética, plástica da cidade, ela existia, ela não foi destruída, não foi bombardeada nem nada. Porém, a beleza moral da cidade, o brilho daquela cidade recém-evangelizada pela era apostólica, isso foi acabando o brilho, né? O brilho dos cristãos não se dissipou, mas ao derredor a cidade estava como que perdida, morta. Então, reviveu, mas que estava morto, mas reviveu. Então, Jesus fala dele mesmo, porém, é uma realidade daquela cidade de Esmirna que esteve ali morta durante um tempo, né, em sua beleza, em suas possibilidades espirituais, mas que acabou revivendo por causa do anúncio do Evangelho. Jesus, ele afirma na carta que ele conhece aquela gente. Conhece em que sentido? A tribulação daquela igreja, ele conhece, ele diz, eu conheço a vossa tribulação, né? Como diz aqui o versículo 9, conheço a tua tribulação. Irmãos, aqui a palavra tribulação, no contexto da igreja de Esmirna, o que ela significa? Ela significa a pressão que vem de fora. Que pressão é essa? Né? É aquilo que vai revelar a própria carta, a respeito desses supostos judeus, que na verdade não são judeus, né? Que o próprio Jesus vai falar sobre isso. A gente vai bater um pouquinho mais nisso um pouco mais para frente. Mas Jesus conhecia isso, né? Essa tribulação, essa pressão que vinha de fora, do povo que não era cristão. Irmãos, nós sabemos que a realidade da Ásia hoje, no que diz respeito à situação religiosa da Ásia, é uma cidade, um sincretismo religioso na Ásia, quase que totalitário. Né? As religiões orientais, elas são muitas mesmo, né? Eu me atrevo a dizer, mesmo não sabendo números exatos, eu me atrevo a dizer que são milhares de seitas ali, uma cultura uma coisa, outra cultura outra, né? Contanto que se nós formos aí pesquisar as religiões orientais, né? Olha, se a gente for ver aí a realidade de lá, a gente vai se surpreender com a quantidade de seita, né, que existem lá, tá? Então, Delvan, né, boa tarde aí, irmão, né? Deus abençoe. Depois aí ao final nós vamos nos lembrar de você ao final da pregação, tá bom, irmão? Mas que desde já Nossa Senhora e Jesus Cristo aí coloquem a mão sobre as suas costas aí. Bom, aí Jesus conhece então a tribulação dessa cidade, que ele fala assim, eu conheço a tua tribulação, também conheço, como vai dizer aqui no texto, conheço a tua tribulação e tua pobreza, mas és rico. Conheço a tua pobreza, mas és rico. Ora, a pobreza que a torna rico. Então Jesus conhecia uma pobreza que tornava aquela cidade rica. Como assim, Antônio Lúcio? Se apresenta pobre na sua fraqueza, né, na sua fragilidade humana, na sua fragilidade física, porém é interiormente, por causa dos cristãos e da fidelidade deles, interiormente rica por causa da proteção de Jesus. E isso é fantástico, irmãos. É por isso que São Paulo vai dizer, é na fraqueza que sou forte. É quando estou fraco, então é que sou forte. Ah, irmãos, na nossa perseguição, quando nós nos sentimos mais fragilizados, é aí que se manifesta a força de Jesus, irmãos, em nós. Então somos pobres por causa da nossa fragilidade, é a aparência de frágeis. Porém, por dentro, somos fortes. Por dentro nós temos a fé em Jesus Cristo, que nos tirou da morte, que ressuscitou da morte por nos amar, que nos salvou de toda a realidade pecaminosa, nos retirou das amarras da condenação eterna com o seu sacrifício da cruz, salvífico sacrifício da cruz. Ele fez isso para nós.
Ele fez isso para nós. Parecemos frágeis, a nossa carne é frágil, nosso corpo é frágil, mas Cristo dentro de nós é forte. E isto a igreja de Esmirna tinha, essa fortaleza, essa riqueza da fortaleza de Cristo dentro dela. E aí Jesus diz a terceira coisa que ele conhece as injúrias dos falsos judeus, que ele chama então de sinagoga de Satanás. Um termo forte, irmãos, muito forte. Por quê? Por causa da blasfêmia dos falsos judeus. Sim, os falsos judeus que acabavam por falar contra, pressionar os cristãos da época. E veja, irmãos, blasfemar é falar mal. Então, se eu blasfemo contra Deus, então estou falando mal de Deus, né? Frequentemente refere-se a blasfêmia contra Deus. Aqui, porém, blasfêmia no que diz respeito a falar mal, né, das injúrias que eram submetidas à igreja de Esmirna, essas injúrias ganham então um aspecto de sofrimento dos crentes que haviam em Esmirna, né, dos cristãos que haviam em Esmirna. Essa difamação, né, vinda do povo judeu, né, que era falso judeu, que se tornou então a sinagoga de Satanás, nós vamos ver isso já já. Essa difamação veio de pessoas que se chamavam judeus, que se apresentavam como judeus, mas de fato não eram verdadeiros judeus. Os judeus que tiveram uma sinagoga em Esmirna passam então a perseguir os cristãos por não aceitação do anúncio do evangelho naquela cidade. Então há uma resistência contra o cristianismo que vai gerar então uma perseguição. Primeiro, uma pressão psicológica por causa do falatório, né? Por causa do falatório, nós estamos até acostumados já com isso, né? Porque a gente vive sendo pressionado do lado de fora pela mídia, pelos pagãos, pelos ateus que existem por aí. Então, ao invés de serem verdadeiros judeus e descendentes espirituais de Abraão, como dizia Jesus lá em João capítulo 8, versículos 39 a 47, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês ficariam felizes por me ouvir. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês acreditariam em mim, vai dizer Jesus. O que não aconteceu realmente na época, né? Romanos 2, 28 e 29, Paulo também vai citar um pouco sobre isso. E então se tornaram, por causa dessas blasfêmias, por causa dessa perseguição, se tornam então como servos de Satanás, são chamados de forma vigorosa, firme, né? De forma até muito concisa de Jesus, se tornaram uma sinagoga de Satanás. Né? Não temais, porque deverás padecer, pois o diabo vai pôr na prisão alguns de vós e sofrereis durante 10 dias. Né? No versículo 9, vai dizer, os que se dizem judeus te injuriam, porém são uma sinagoga de Satanás. Isso não sai da boca do próprio João, sai da boca do próprio Jesus. Portanto, Jesus percebeu ali que era uma sinagoga de Satanás. E aqui existe um sentido espiritual. Porque Satanás é o pai da mentira. Então aquele povo se dizia judeu. Né? Esse é o sentido aí, vai acompanhando o raciocínio de João. Já que Satanás é o pai da mentira, e aqueles judeus eram falsos, que viviam blasfemando contra Deus e contra os cristãos, né? Não aceitando a mensagem do evangelho e do seu Cristo, o que acontece? Eles se tornam judeus mentirosos. Por isso aí a palavra, a expressão de Jesus, sinagoga de Satanás. Portanto, uma igreja, né, uma sinagoga, igreja dentro do contexto judaico, então uma igreja de Satanás, de mentirosos, de filhos da mentira do diabo. Olha que forte, irmãos. Muito forte isso. A perseguição de Esmirna, né, aquela comunidade, ela é perseguida pelos judeus que na realidade não são mais uma comunidade de Deus. Como assim, Antônio Lúcio? Mas se tornaram uma sinagoga de Satanás, que estão se opondo à igreja de Cristo. Irmãos, olha só, há um boom, né, do cristianismo. O evangelho começa a se alastrar. O cristianismo começa a tomar proporções vigorosas e monstruosas por causa da pregação do evangelho. Então é claro que os judeus, né, aqueles que eram fiéis ao judaísmo, tinham uma certa resistência, porém alguns se convertiam quando aceitavam o evangelho.
como é o caso de Paulo, como é o caso de muitos outros aos quais se submeteram a isso, ouviram a pregação de São Paulo e foram tocados pela graça de Deus. E aí se converteram então ao cristianismo. A expressão sinagoga de Satanás, irmãos, ela ressoa como extremamente dura, né, como eu havia dito aqui, na boca de um judeu cristão como João. E na verdade não foi João. João está transcrevendo aquilo que ele está ouvindo do próprio Jesus. Agora, por que dessa não aceitação? Por que foi chamado de uma forma tão dura por Jesus de sinagoga de Satanás? Por ter se recusado a aceitar o Messias. Irmãos, o judaísmo está aí no ano 5.000 talvez, se eu não me engano. A última vez que eu ouvi alguma coisa do gênero era 5.000, ano 5.000 e pouco. E eles não veem Jesus como Messias. Não veem. Aqueles que são fiéis, né, ao judaísmo, eles não enxergam Jesus como um judeu. Vão enxergar Jesus talvez como um profeta, né? Então a sinagoga oficial judaica, que era fiel, que era como nós podemos dizer, né? Que era correta na sua religiosidade, passou então para o campo do adversário de Deus. Por quê? Porque começou a falar contra os cristãos, que era, na verdade, uma ordem do seu próprio filho de ir pelo mundo e proclamar o evangelho que salvava as almas. Que forte, né, irmãos? É algo muito forte, realmente, é essa expressão de Jesus. Meus irmãos, vocês me dão um minutinho só, que tá um barulho entrando aqui, eu vou fechar o canal do barulho, por favor, pera só um pouquinho. Pronto, irmãos, voltei. Bora lá. Quando a gente faz as coisas assim que não tem o equipamento correto, né? A gente acaba tendo que improvisar, e no improviso a gente acaba tendo que ter umas coisas, uns imprevistos aí que acabam fugindo do nosso domínio aí. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, Jesus ele afirma um sofrimento de 10 dias. Irmãos, eu estava estudando sobre isso, né? Isso me chamou muita atenção, porque 10 dias, veja bem, quantos são os mandamentos? São 10. Mandamento o 10 na Bíblia é o número completo, é o número perfeito. É onde não há necessidade de um acréscimo de algo. É 10 mandamentos, contanto que lá no livro do Apocalipse, no próprio livro do Apocalipse vai aparecer, né, o dragão, as 12 estrelas, etc, etc. Tudo tem uma simbologia dentro do livro do Apocalipse. E aqui, quando Jesus fala assim para João, e vós sofrereis durante 10 dias, significa que vai ser um sofrimento completo. Um sofrimento que não vai ser necessário acrescer nada a esse sofrimento, porque ele vai ser completo, totalitário. Olha aqui que forte isso, né? Então eles vão sofrer, vão ser colocados nas prisões, eles vão sofrer por 10 dias, nos 10 dias aí, entenda-se um sofrimento totalitário, um sofrimento total, que não vai ser assim minimizado em nada para os cristãos, vão fazer os cristãos sofrer de verdade. Vão perseguir até conseguir arrancar ali uma blasfêmia dos cristãos, o que acaba não acontecendo, né, de várias pessoas. Jesus ele vai então, irmãos, pedir então fidelidade até a morte com a promessa da coroa da vida. A perseguição encontra sentido no consolo, conforto e coragem de nós olharmos para Jesus. Porque, irmãos, quando nós somos perseguidos, né, de alguma forma, por alguma pessoa ou por algumas pessoas, o fato é que nós nos tornamos pessoas fragilizadas. Porque, poxa, estamos fazendo aquilo que é certo e ainda somos perseguidos. Estamos aí praticando bem, buscando as coisas corretas e ainda nós somos perseguidos. As pessoas não aceitam aquilo que nós estamos vivendo como correto e as pessoas estão nos perseguindo porque a gente está fazendo correto, vivendo correto, buscando santidade e ainda somos perseguidos por essas pessoas. Então existe aí uma falta de sentido, né, numa das coisas. E onde que a gente vai encontrar esse sentido? Jesus. Onde nós vamos encontrar conforto? Porque nas pessoas, esquece, não vamos encontrar conforto. Em Jesus nós vamos encontrar o conforto.
porque Ele vai nos confortar e Ele vai, e a própria palavra, né, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Como quem diz assim, muitos de vocês vão morrer, mas sejam fiéis até a morte. Fazendo até menção, né, irmãos, para aqueles que leem a Bíblia, lembram-se lá dos 7 irmãos macabeus, né, que foram sendo assassinados diante da mãe deles? Irmãos, espera um pouquinho aí que a bateria tá acabando. Espera aí. Aguenta aí, irmãos, aguenta aí. Eita, irmãos, fazer ao vivo não é fácil, irmãos. Não é fácil. Me perdoem aí, irmãos, a inconveniência, né? Geralmente tá tudo preparado, né? Hoje acabou não dando para preparar tudo, deixar tudo no esquema. Me perdoem, tá, irmãos? Me perdoem aí o inconveniente, né? Desagradável isso. Mas eu peço perdão para vocês aí. Eu prometo para vocês que quinta-feira não vai ser desta forma, né? Me perdoe aí o imprevisto, né? Porque acaba sendo um imprevisto, acaba sendo chato, né? Para nós. Mas vamos lá, vamos continuar que a gente já está aí já caminhando para o final já. Então, os cristãos de todos os tempos, né? Falando da perseguição lá de Esmirna, irmãos, vocês pensam no negócio, o povo que viu a sua cidade sendo conquistada, reconquistada, depois recebe o anúncio do evangelho, o Império de Roma ali mais escraviza, né, toma tudo deles lá, há uma grande injustiça naquele lugar em função da própria injustiça da cultura romana, né, que pelos seus impostos, pela sua forma de ser, e ali, primeiro são agredidos ali na sua religiosidade, independente da religião, da época ali daquela cidade. Então, há a conquista dos gregos, depois há uma tirada ali pelos persas, depois os gregos voltam a retomar a cidade, então, muito não foi respeitado deles, não foi respeitado. E você há de convir comigo, irmãos, que quando vamos supor, a pessoa que perde tudo numa enchente, né? Como é doloroso ver isso na televisão, né? Muitas vezes as pessoas ali chorando na frente da televisão, porque era tudo que elas tinham, né? No incêndio, por exemplo, quando acontece aqueles incêndios, né? Aqui em São Paulo, por causa de muitas pessoas em situação de rua, acaba acontecendo que elas começam a construir as suas casas debaixo de ponte. Irmãos, isso não é seguro. Isso não é seguro. Né? Nós entendemos a necessidade deles, mas eles precisam também entender a segurança deles também. Então, muitas vezes a gente vê aí incêndio debaixo da ponte e tal, e aí perderam um monte de barraco. Irmão, a gente vê a tristeza daquele povo. A gente vê a tristeza daquele povo. Muitas vezes o povo sai lá do Nordeste, né, os nordestinos, né, que são muito bem-vindos aqui em São Paulo, porém eles vêm sem condição nenhuma, acabam indo para a rua, na rua eles acabam vendo a possibilidade ali de invadir um terreno, ou acabar ali debaixo de uma ponte, constrói seu barraquinho ali de madeira debaixo da ponte. Irmão, isso não é seguro, nós sabemos disso, não é seguro. Então, acontece que ali também, né, os irmãos de Esmirna sendo perseguidos nesse sentido, nos mostram que nós precisamos ser fiéis agora nesse tempo pandêmico, onde muitos de nós aí sucumbimos, né, à descrença, muitos de nós aí acabamos por nos deixar levar pelo desespero mais do que pela confiança. E muitas das vezes não é por aí. Não é por aí. As coisas não podem tomar esse tipo de proporção, né, no que diz respeito à fé. Irmãos, espera lá que eu vou trocar o cabo aqui do carregador. Misericórdia, que difícil hoje. Espera lá. Aguenta aí. Misericórdia, irmãos, hoje tá difícil, irmãos, hoje tá muito difícil, me perdoem aí a inconveniência, né?
Não era para acontecer esse tipo de inconveniente. Geralmente eu tenho tudo à mão aqui. Hoje tá tudo fora do lugar, tudo fora de mão. Aí vai dar certo, irmão. Pera lá. Eu coloquei o carregador, mas não tá carregando. Agora vamos carregar de verdade agora. Pronto. Vamos carregar esse trem. Ô, lasqueira. Fazer as coisas ao vivo tem seu preço. Me perdoe mais uma vez. Que difícil, meu Deus do céu. Louvado seja Deus por isso, né? Aí a gente entende um pouquinho sobre a igreja de Esmirna, né? Não é a mesma, não tem nem comparação, não tem nem proporção igualitária a perseguição deles lá com isso aqui. É claro que não. Deus me livre, um negócio desse. Né? Deus me livre não, né? Não há o que comparar aqui, né? Querendo fazer uma comparação, é uma forma muito esdrúxula, né? Até de nós falarmos sobre essa perseguição. Mas vamos lá. Então, os cristãos, então o que a igreja de Esmirna nos ensina nesse negócio de perseguição, irmãos? Nos ensina, irmãos, que os cristãos de todos os tempos, eles... O próprio Jesus falou, os cristãos, se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Então Jesus já tinha avisado para nós. Não foi uma novidade para nenhum cristão aquela perseguição, porque Jesus já havia avisado. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Vão querer matar vocês por causa de mim. Então, o que a igreja de Esmirna e nós que somos aí a posteridade dessa igreja, né? Hoje, no atual contexto da sociedade, somos também uma igreja que está aí, a igreja militante. Nós estamos aí num sofrimento lascado, de ver muita infidelidade, de ver muita coisa errada, e muitas vezes a gente tem que ficar quieto por causa disso, e quando a gente fala a verdade, nós somos perseguidos, taxados, somos aí quase que condenados, né, por causa da verdade. Irmãos, nós, os cristãos de todos os tempos, nós estamos aí sofrendo as sequelas, né, da perseguição de Cristo, né? Nós temos que suportar essa perseguição. Tá chegando aqui no Brasil. Nos outros países aí que eles não têm uma liberdade religiosa como a nossa, eles já têm a sua perseguição lá na Ásia, né? Em alguns lugares da África. Então, irmãos, a perseguição está chegando para cá. Está chegando para cá. De uma forma sutil, claro, de uma forma sutil, é verdade. Eu concordo, tem que concordar, é uma forma sutil. Porém, todos os cristãos de todos os tempos, nós, enquanto cristãos católicos, principalmente católicos, temos que suportar essa perseguição na sequela de Cristo. Na sequela da perseguição que Cristo sofreu. E ele sofreu por nós. Numa dimensão que nós nem imaginamos o quanto foi. Porém, ele sofreu e nós também vamos sofrer essa sequela de Cristo, dessa perseguição de Cristo, como o mesmo Senhor preanunciou para todos: se perseguiram a mim, vão perseguir também a vós. Está lá em João, né? Mas a fidelidade até a morte será premiada com a coroa da vitória e da vida eterna. Este é o nosso consolo. Irmãos, eu acho que você precisa entender isso. Este é o nosso consolo. Ser fiel até a morte, se necessário, e te darei, por causa da tua fidelidade, a coroa da vida. Tá difícil o repuxo? Muito. Incompreensão? Monstruosa. Pessoas que não entendem, pessoas que tá tão fácil de entender, e parece que por mais fácil que esteja de entender, se torna mais difícil a compreensão, e porque não compreendem, perseguem-nos. Nos injuriam, caluniam, falam contra, manifestam atitudes invejosas, né, que supõem uma inveja. Poxa! Isso, irmãos, isso aí
são já os efeitos da perseguição de Esmirna, que nós todos, os cristãos de todos, já que 7 é o número aí da perfeição, da totalidade, irmãos, está aí. A mensagem para a igreja de Esmirna de ser fiel até a morte é necessário. Irmãos, é duro dizer isso, mas quem não for firme não vai aguentar. E se nós não aguentarmos, nós não vamos ganhar a coroa da vida. Aquela coroa que aqueles lutadores ganhavam lá por esporte na cidade de Esmirna, agora, na boca de Jesus, se tornou a coroa da vida. Aqui vocês lutam de uma forma esportiva, por diversão. Agora vocês vão ter que lutar pela fidelidade, lutar pela santidade, para permanecer fiel, para me proclamar como Deus, para dar testemunho da minha ação entre vocês. Vocês terão de ser fiéis. Se vocês forem fiéis, a coroa da vida é de vocês, porque vocês lutaram, vocês fizeram por onde ganhar essa coroa. Mas se não for fiel, se fraquejar no meio do caminho, se começar a esmorecer no meio do caminho, se começar a somente querer ficar debaixo da permissão e não da vontade de Deus, vocês não vão aguentar. É preciso ser fiel, é preciso manifestar com o testemunho a fidelidade a Deus, a fidelidade à igreja, a fidelidade a Cristo. É preciso fidelidade. Eu dizia na pregação anterior, falando da igreja de Éfeso, que a maior e melhor resposta ao amor de Deus que nos foi derramado, segundo o catecismo da igreja católica, é a nossa fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus, irmãos. O próprio Pedro disse isso diante da primeira vez que ele foi parar diante do Sinédrio. Ele disse, antes ser fiel a Deus do que a vós. Poxa! Para uma autoridade religiosa ele falou isso. Poxa vida, irmãos. Um monte de gente abrindo mão da fé, daquilo que crê, abrindo mão de espiritualidade, abrindo mão de Deus, abrindo mão da igreja, mão da Eucaristia. Meu Deus do céu, aonde nós vamos parar? Aí nós entendemos o que Jesus quis dizer quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará ainda a fé sobre a terra. Vai questionar ele através do Evangelho de São Lucas. Será, irmãos? Estamos chegando num tempo onde não existe amor, existe um suposto amor hedonista que busca o prazer pelo prazer. Nós vemos aí uma sociedade em busca do prazer pelo prazer, é uma sociedade hedonista que vive o hedonismo quase como se fosse uma religião, idolatrando o seu corpo, idolatrando as formas, os contornos dos corpos, idolatrando bens, idolatrando posse, exposição social. Poxa, perdeu-se o sentido. Essa é a fidelidade do católico de hoje. Abrir mão disso, abrir mão desse mundanismo tão condenado pelo Papa Francisco, abrir mão desse espírito ateísta, sorrateiro, diabólico, que está dentro, que já se inseriu dentro da igreja, segundo o Papa Paulo VI. A fumaça de Satanás entrou dentro da igreja. Meu Deus do céu, como a gente tem visto isso? Sabe, a fidelidade ao sacerdócio, a fidelidade aos votos aí dos religiosos e das religiosas, a fidelidade à igreja, dos próprios sacerdotes. Quantos que nós não vemos aí, irmãos do céu? Eu detesto falar contra padres. Não gosto, irmão, não gosto. Não admito que se fale contra, porque sem eles nós não temos Eucaristia. Independente da condição deles, sem eles nós não temos Eucaristia. E temos que rezar muito pelos nossos padres, porque a situação para isso também não está fácil. Porém, irmãos, existem uns que infelizmente estão pisando na bola, estão viajando na maionese dos seus próprios conceitos, e acabam por aí não sendo fiéis à doutrina da igreja, não sendo fiéis a nada do que a igreja professa, vão aí caminhando pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios raciocínios, pelos seus achismos. Isso é muito perigoso, irmãos. Me perdoem, senhores padres, como eu vos amo em Cristo, mas isso é muito perigoso.
Isso é muito perigoso. E se isso aos olhos do Senhor, que não enxerga conforme o nosso conceito humano, foi enxergado como traição, meu Deus do céu. Por mais que os senhores absolvam os nossos pecados, mas e a alma de vocês? É um negócio sério, irmãos, é um negócio sério. Por isso que Jesus, quando pede para aqueles irmãos, ele está pedindo para os fiéis. Jesus está falando para todos, num contexto geral. Ele não está especificando qual era a categoria de pessoas, se eram leigos, se eram... Não, ele não está falando nada disso. Ele está falando para todos, ó, ser fiel até a morte. É claro, ele está falando para o responsável da igreja de Esmirna, para aquele coordenador, para aquele bispo de Esmirna, que com certeza não era ainda Policarpo. Não era ainda Policarpo. Policarpo ele veio surgir ali no final do segundo século, quase já no finalzinho do ano 200. Então, é preciso fidelidade. A coroa da vida, irmãos, a coroa, quando ela é colocada em rei, ela lembra a realeza. E a realeza da vida é Jesus. É o céu, é a eternidade. Estaremos ganhando, portanto, a realeza na eternidade. A vida eterna. É preciso fidelidade. Ao final da carta, no último versículo, no versículo 11, Jesus vai dizer assim, ao vencedor, né, como ele sempre encerra as cartas, né, ele vai dizer assim, o vencedor não sofrerá a segunda morte. Irmãos, o vencedor vai ser aquele que vai ficar firme até o fim. Ponto. Esse vai ser o que vai ser até o fim. Agora, o que significa isso? Jesus está dando assim que o vencedor, aquele que for fiel até o fim, se necessário até a morte, ele vai ganhar a certeza da salvação e de céu. Porque a segunda morte, o que é a segunda morte? Né? A primeira morte ela ela tem somente dimensão física, que é o nosso corpo. Essa carcaça aqui ela vai morrer, ela vai perder as suas funções e acabou, vai se separar da alma e fim de história, acabou, vai virar pasto de verme. O fato é esse, que nós depois de morrermos nós vamos virar pasto de verme, né? Então a primeira morte ela vai atingir somente o corpo. Tem pouca importância se o homem ficar livre. Tem pouca importância se o homem ficar livre da segunda morte. O que aconteceu com o nosso corpo. Por quê? Se eu tenho garantia que eu não vou ser privado, porque o que é a segunda morte, irmãos? No livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículo 14, ele vai falar de novo o que é essa segunda morte aí. Né? Irá falar expressamente dessa segunda morte. Que é o fogo, o fosso de fogo junto à morte e Hades. Essa morte e o Hades estão ali personificados no livro do Apocalipse e são eles que são jogados, lançados até o fosso de fogo, que é onde eles imperam, que é o Hades, que é o inferno, que é a ausência da face de Deus eternamente. Quem for para lá é privado da presença beatífica, da visão beatífica da face de Deus. Eternamente. Não haverá possibilidade. Não tem possibilidade uma pessoa que é condenada ao inferno, que é condenada ao fogo, ao fosso de fogo, ao Hades, portanto, à segunda morte, não há possibilidade de retorno. Lembre-se do que dizia lá o Evangelho de São Lucas, quando Jesus dá a parábola sobre o rico e Lázaro. Há um abismo entre mim e entre vós e ti. Não tem possibilidade de ninguém do céu ir para lá e de cá ir para o céu. Não tem. Uma vez lá, é sempre lá. E lá não há mais a possibilidade de contemplar a face de Deus. Que dor, irmãos. Se aqui nós buscamos de forma tão imperfeita
a Deus, buscar a face de Deus aqui nessa terra, como nós somos imperfeitos nessa busca, e mesmo assim nós temos a esperança, nós lutamos com a esperança de um dia contemplar a face de Deus. Agora imagine estes que estão decaídos lá no fosso de fogo, estão na segunda morte e não poderão mais ter essa esperança de contemplar a face de Deus. Que dor, meu Deus! A maior dor do inferno das pessoas condenadas é serem privadas da face, da visão beatífica de Deus. Não existe dor maior, irmãos. Saímos de Deus e a nossa alma tem sede de Deus, vai dizer o salmista. Por quê? Porque foi dele que nós saímos. A nossa alma tem sede e lá essa sede nunca mais será saciada. Vai ser uma dor lancinante na alma, porque nós não poderemos mais contemplar aquele de qual nós saímos. Olha que dor inimaginável. Que dor inimaginável! A carta aos fiéis de Esmirna é um grande grito para os católicos de hoje, de se manterem fiéis, de buscar a fidelidade à doutrina, a Deus, porque não foi homens que colocaram a doutrina. É claro, alguns estão deturpando a doutrina, sim, estão virando a doutrina do avesso. Tem muita gente fazendo isso dentro da igreja e vão pagar um preço muito alto por isso. Vão pagar um preço muito alto porque estão arrebentando a doutrina, estão virando a doutrina do avesso. E por isso ela está sendo vista do modo errado, de um modo errôneo. Uma verdadeira palhaçada. Ai desses, ai desses, ai desses. É por isso que é preciso ser fiel. A mensagem central da igreja de Esmirna é a fidelidade em todo tempo, em toda circunstância, até a morte. Lúcio, mas quem consegue? Consegue. Se Deus está dizendo para nós sermos fiéis, é porque tem como ser fiel até a morte se necessário. Os santos testemunham isso para nós, os mártires testemunham isso para nós. Um santo dos nossos tempos, aí o tal do Carlos Acutis, né, que foi beatificado há pouco tempo. Ora, um jovem usando calça jeans, né, como se aquela famosa frase atribuída ao Papa João Paulo II, né, que a igreja precisa de santos de calça jeans e que tomem Coca-Cola, que na verdade não existe nenhum documento, nenhum pronunciamento onde o Papa João Paulo II haveria dito isso. Porém, eu não discuto essas coisas. Né? Colocar a frase na boca de alguém porque alguém está supondo isso é muito perigoso. Então não há nenhum pronunciamento ou documento do Papa João Paulo II que nos dizem isso. Né? Nenhum pronunciamento na Jornada Mundial da Juventude, né? Então, é como diz aí o nosso irmão Jonathan Mariano, que saudade de você, irmão, Deus abençoe. Não se paga mais o preço pela santidade. E a fidelidade, ela nos leva à santidade. A fidelidade a Deus, ela constrói essa santidade dentro de nós. E o que estão fazendo hoje, não é generalizado isso, mas uma boa parte, o que estão fazendo? Estão deturpando os valores e fazendo com que esse preço pela santidade, a fidelidade, seja algo relativo. Lembre-se daquele vídeo que eu fiz, né, a pregação dividida em duas partes sobre o relativismo. Esse relativismo, essa fumaça satânica que entrou dentro da igreja, hoje é esse relativismo que dita as regras da nossa fidelidade dentro da igreja. É por isso que nós não temos tantas referências de santidade dentro da igreja, como nós víamos, por exemplo, no tempo dos padres da igreja, na era patrística. É por isso que nós não vemos tantos santos como nós víamos na era medieval. Quando nascem ali grandes santos, como um Francisco de Assis, como um São Boaventura, como um Antônio de Pádua. Essas eram as referências para aquela época. Hoje, quais referências nós temos? Pouquíssimas. Uma Madre Paulina, uma Irmã Dulce, um Carlos Acutis, Frei Galvão, Padre Pio.
Temos referências. Agora, custa olhar para essas referências. O que é que a mass média, né, as grandes mídias, tiram essas referências para colocarem referências como, me perdoem aí as pessoas as quais serão citadas aqui, como um Gustavo Lima. Que referência é essa, meu Deus do céu? E não estou aqui colocando em questão a integridade do tal do Gustavo Lima, não conheço ele, não faço questão de conhecê-lo, apenas o respeito como ser humano, mas qual é o tipo de referência religiosa que ele me traz? De uma Anitta, com todo respeito à Anitta, qual a referência religiosa que essa menina nos traz? Com todo respeito à vossa pessoa, mas qual é a referência religiosa? Você é livre para fazer o que você quiser e seguir as referências que você bem entender. Porém, a Bíblia me diz, e é a boca de Deus que fala, quando a Bíblia é aberta, é a boca de Deus que me fala, que eu tenho que ser fiel até a morte, se necessário, para não perder a coroa da vida, para chegar lá diante de Deus e não experimentar os rigores da segunda morte, porque é dessa morte, da segunda morte, que nós temos que ter medo. A primeira não, que ela só atinge a dimensão física do ser humano. É a segunda morte o problema. A segunda morte, ela nos priva da visão eterna de Deus, da contemplação eterna da face de Deus. Como vai ser doloroso depois de chegarmos diante de Deus e percebermos que nós não vamos poder contemplar Jesus até a eternidade. Meu Deus do céu, que dor! Senhor, e aí é que dá calafrio na espinha as palavras de Jesus. Muitos virão até mim dizendo: Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei em seu nome, Senhor, e eu falarei: não vos conheço, afastai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Meu Deus, isso que me dá um calafrio na espinha, irmãos, me perdoem aqui. Isso me dá um calafrio na espinha, porque é desse tipo de fidelidade que Jesus está falando para João. Não relativiza, não seja relativo, não. Não se corrompa como muitos estão se corrompendo em Esmirna. Não vá na onda desses falsos judeus, não. Pelo amor, não vai não. Por amor a mim, não vai atrás deles, não. Não vai não. São uma sinagoga de Satanás. Não segue a eles, não. São sinagogas do pai da mentira. Não é a eles que você deve seguir. Tá escutando católico? Tá escutando cristão? Fidelidade até a morte, se necessário. E temer, não a morte física, não. É a segunda morte. Essa aqui todo mundo vai passar. Não vai ter chance de escolha, vai ter que passar pela primeira morte. Uma hora nossos órgãos vão parar de funcionar, a gente vai deixar de funcionar esse trem aqui e a gente vai virar pasto de verme. Não vai ter jeito. A não ser que nós formos aí, por graça de Deus aí, né, Deus nos dá a graça de ter um corpo incorrupto, como é o de Santa Bernadette, como o de São Padre Pio, João 23 e outros mais aí que a gente tem notícia, de ter os corpos incorruptos, a não ser que nós alcancemos essa graça e nosso corpo não conheça a corrupção. Caso contrário, todos nós virarmos pasto de verme, porque essa é a natureza nossa. Nós vamos um dia fechar os nossos olhos e a nossa alma vai se separar do nosso corpo. E é aí que entra o perigo. Quando a nossa alma se separar do nosso corpo, para onde nós iremos? A gente tem que buscar a coroa da vida e fugir da segunda morte. Temer a segunda morte. Ao vencedor, o vencedor, aliás, não sofrerá a segunda morte, se for fiel. Como está dizendo a irmã Maria Zilda aí, ajuda-me, Espírito Santo, a ser fiel até a morte. Irmãos, santidade é o produto final e não matéria-prima de ostentação em rede social ou em vida. Isso, aliás, quem reconhece é a igreja, não são nem os irmãos. Os irmãos são pesquisados depois porque a igreja vai atrás para saber se realmente a gente merece a honra dos altares. Mas a santidade é o que a gente menos deve se preocupar, porque a nossa vocação
universal, santidade. Foi batizado, sua vocação é santidade. Tem que ser santo. Acabou. Ponto. Final. Acabou. É obrigação de todos nós. Agora, ela é o produto final. Aqui nessa terra, o que vai produzir esse produto final é a matéria-prima da fidelidade. Que Jesus está pedindo para a igreja de Esmirna, daquele tempo, e pede hoje para toda a igreja católica desse tempo. Fidelidade. Sejamos fiéis se necessários até a morte. Se necessário for, até a morte. Inclusive uma musiquinha muito antiga, né? Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Em toda a minha vida, Jesus, faz-me fiel. Essa música deveria ser, então, a nossa oração para agora. Como eu disse, né, no primeiro vídeo, nós vamos deixar a oração para a última colocação da série, que será depois da sétima igreja. Aí sim nós vamos orar. Aqui hoje, nessa hora. Nós vamos rezar uma Ave Maria, irmãos, para encerrar aqui essa transmissão. E não pense que é um encerramento esdrúxulo, não. Não. É porque nós precisamos pensar em que dimensão está a nossa fidelidade. Se realmente Jesus não encontra nada que possa contradizer a vontade dele, a ponto dele dizer que não temos o que deverás acontecer, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas és rico. És rico. Pensemos na nossa fidelidade. Pensemos na nossa fidelidade, segundo o conceito de Deus e não segundo os nossos. Os nossos conceitos são falhos, estão muito abaixo dos conceitos de Deus. Deus tem algo muito maior para nós. A nossa fidelidade aqui, na nossa carne, dói. No céu, causa regozijo. Aqui, a fidelidade nossa a Deus causa perseguição. No céu, exaltação diante de Deus. Aqui nessa terra, a fidelidade provoca revolta nas pessoas. No céu, comunhão dos santos. Aqui nessa terra, a fidelidade causa incompreensão das pessoas, principalmente aquelas que estão ao nosso redor e ainda não experimentaram ainda o que um dia nós experimentamos. No céu, haverá um Deus que sempre nos entendeu e que estará pronto para nos receber. Mas é aqui, nessa terra, que nós temos que produzir aquilo que nos levará para diante de Jesus, a nossa fidelidade. E é o que a igreja de Esmirna nos ensina. Sermos fiéis até a morte, se necessário for. Por todos vocês que pediram aí intenções, em especial o Delvan, que pediu aí orações. Colocamos também nessa Ave Maria, por esse irmão, pelo Delvan, pela Maria Zilda, irmã, que saudade de você, irmã. Dá um abraço pro povo aí da Nossa Senhora de Fátima. E fala pro povo aí acessar o canal do YouTube e também aqui a página do Facebook, né? Diz pra eles que eu tô com muita saudade deles, do Antônio, né, que teve uma perda familiar nessa semana. Dá um grande abraço nesse povo aí, no Atanásio e todos mais. Né, dos irmãos que estavam aqui, o Jonathan, né, que estava ao vivo aqui conosco. Todos vocês que entraram aqui de alguma forma ou de outra, eu quero oferecer vocês todos agora no coração de Nossa Senhora e pedir para que ela mova a mão de Jesus nas suas necessidades. No caso do Delvan, que pediu pelas suas dores físicas, e no caso de vocês que estão aí com as suas intenções no coração, Mãezinha do Céu, buscando inspiração na fidelidade daquele povo de Esmirna, nós te pedimos nessa Ave Maria, Mãezinha, que nos faça fiel, a exemplo deles, e a exemplo da Senhora, que foi a pessoa mais fiel a Jesus Cristo nessa terra. Nos conduz até Jesus
e leva essas intenções de todos esses irmãos que estavam aqui, os que vão acessar mais tarde essa pregação, ou até mesmo lá no YouTube vão acessar lá. Mãezinha, recolhe todas as intenções do coração dessas pessoas, leva essas intenções até Jesus, e que Jesus, em sua infinita bondade, possa olhar para cada intenção e, na medida do seu querer, da sua vontade, a vontade do Mestre, sejam atendidas todas essas pessoas. Eu, o Antônio Lúcio, desejo que todas sejam atendidas, mas que não se faça a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Não se esqueça, seja fiel. Independente de tudo que está exterior te pressionando nessa hora para que você não seja fiel, seja fiel, continua fiel. Ainda que você tropece, ainda que nós tropecemos, levantemos depois do tropeção, do tropicão, batamos a poeira, deixemos a poeira sair de nós, olhemos para frente e continuemos. São João Paulo II vai dizer que santo não é aquele que não tem pecados, mas santo é aquele que nunca desiste. Seja fiel e jamais desista. É o que Deus espera de nós. É o que Deus espera de nós. Quinta-feira, 17h30, irmãos, com a graça de Deus e na força do Espírito Santo, teremos aí a quarta pregação da série das 7 igrejas do Apocalipse, que tem um conteúdo fortíssimo e que nos ensinará demais da conta para a igreja do nosso tempo. Se ensinou lá, a igreja é a igreja de Pérgamo. Teremos aqui coisas assim impactantes sobre a igreja de Pérgamo, que nos ensinam muito nos dias atuais de hoje. Tá? Então não perca na quinta-feira, às 17h30, com a graça de Deus, estaremos aqui para fazer a transmissão então da quarta pregação da série, as 7 igrejas do Apocalipse. Não perca, divulgue, incentive os irmãos aí a participarem. Será feito pelo Facebook, como agora, mas, como eu sempre falo, aqui no Facebook, daqui a algumas horas vai estar também no YouTube, e o link da pregação no YouTube também estará no Facebook lá, para aqueles que preferirem, for mais prático assistir no YouTube, que assistam lá também, tá bom? Dê o seu like lá no YouTube, faça sua inscrição, se você não fez inscrição lá no canal, faça inscrição lá no canal, tem muito conteúdo de lá que não tem aqui no Facebook. Então dá uma olhadinha, às vezes pode te ajudar também no crescimento, principalmente a Carta aos Amigos da Cruz, de São Luís Maria Grignon Montfort, e também o livro O Adorável e Misterioso Espírito Santo, que nós acabamos faz pouco tempo. É uma série com 30 pregações, mas que vale a pena você se aprofundar e voltar lá ao primeiro amor, como nos recomendava a carta de Éfeso, né? Que nós vimos no sábado. Então não perca na quinta-feira, carta à igreja de Pérgamo. Deus abençoe você, meus irmãos. Uma santa noite a você. Que Nossa Senhora e os anjos guardem sua casa, guardem os seus e principalmente nos levem à fidelidade a Deus, como pede a palavra de Deus no dia de hoje para nós. Deus abençoe você. Até quinta-feira, se Deus quiser.